Olá, Happers! Tudo bem? Hoje meu papo é com vocês e o tema que eu tô trazendo não tem nada de básico, apesar de vocês acharem, meu Deus, a gente vai falar sobre isso aqui, eu esperava mais, meu Deus! Não, a gente vai falar sobre isso sim, porque isso é super importante. Briefing. Briefing nada mais é do que um roteiro que a gente vai estar seguindo para estar estabelecendo o que o cliente quer, o que ele espera com o projeto, o momento da gente identificar as necessidades dele e organizar as ideias. Então a gente vai fazer um roteiro de briefing e a gente vai estar coletando essas informações com o cliente. Aí vocês devem estar se perguntando, tá, mas isso é facílimo fazer, como assim? O problema não é fazer o briefing. O problema é a gente muitas vezes entender o cliente. Esse tá o grande quê. Então, na metodologia HapTrack hoje, vocês já sabem que eu acoplei uma parte de briefing para ajudar os projetos de vocês, ajudar numa perspectiva onde vocês consigam de fato já agrupar algumas observações que vocês tenham de uma forma tanto visual, mais clara, mais fácil para vocês se acharem depois, quanto na organização das ideias para a avaliação, não da avaliação das estratégias, que isso vocês já fazem através do método, mas realmente avaliar a situação do cliente, tá? Mas a gente tem que entender essas informações. E esse que é o grande quê. Eu até falo com os alunos de graduação, os alunos de especialização, que assim, um bom briefing é quase que 50% do trabalho feito. Porque o briefing não é o documento sobre a necessidade do cliente, não é o documento sobre o cliente, não é onde a gente vai estar delimitando o que a gente tem que fazer, como a gente vai estar tendo que fazer. Não, o briefing nada mais é do que a gente entender o cliente. E muitas vezes é a parte difícil. Por quê? O cliente ele vai querer sempre vender mais. Eu quero vender, vender, vender e eu quero ganhar dinheiro. Alguns clientes, não, eu tenho o meu propósito, eu quero atingir o meu propósito, eu quero realmente oferecer a melhor experiência para o cliente por causa desse propósito, ok. Só que a gente tem algumas informações no meio do processo que podem estar dificultando a nossa atuação de fato, que é a falta de clareza do cliente conseguir verbalizar o que ele quer, o que ele espera, como ele se enxerga nesse cenário, que é o que a gente vai estar discutindo aqui hoje, tá? Bom, a grande questão é que a gente nunca pode confiar 100% no cliente. E nunca contem para o cliente que eu contei isso, mas isso é verdade, tá? A partir do momento em que a gente confia 100% no que o cliente diz pra gente, números não, números a gente vai ter que confiar, lógico, no que ele vende, né? Mas na situação, concorrente, como ele atua no mercado, a partir do momento que o consultor, a partir do momento que vocês, Happers, vocês enxergarem isso e confiarem nisso 100%, vou dar um 0 para vocês. Sabe por quê? Porque a gente tem a nossa realidade, né? A gente como consultor, como empreendedor. Imagine o outro também tem a visão da realidade dele. E essa visão da realidade do empreendedor, do gestor, é muito focado no dia a dia dele, é muito focado no operacional e às vezes desconsidera algumas questões que pelo viés do dia a dia, ou pelo viés da forma dele pensar, ou pelos interesses pessoais e profissionais dele naquele momento, eles estejam dirigindo o olhar, dirigindo a forma de avaliar a situação num determinado contexto. Então, por isso que a gente tem que, mais do que apenas perguntar e apenas confiar, escutar no que ele está falando, a gente tem que entender o porquê daquilo. Porque a partir do momento que a gente começa a ser críticos realmente com as informações que vêm do cliente, a gente já começa a sacar algumas coisas para delinear o projeto e para conseguir implementar realmente as ações de forma eficaz. Por exemplo, concorrente. Às vezes os concorrentes que o próprio cliente vai falar são os concorrentes que são empresas próximas dele na região. Mas concorrente não são necessariamente próximos na mesma região, mas sim empresas onde os consumidores buscariam
o mesmo produto, as mesmas informações, as mesmas soluções ou soluções similares. Às vezes é uma empresa que está do outro lado da cidade. Às vezes é uma empresa que não necessariamente tem o foco no mesmo setor, mas atende a mesma necessidade com um produto muito similar. Então, até mesmo é melhor a gente muitas vezes descobrir quem é o concorrente a partir dos clientes de fato da empresa do que só deles. Tá? Por isso que é muito importante aquela pesquisa anterior com os clientes, para alinhar expectativas, saber onde que eles compram, enfim, né? Que também está incluso no método RepTrack. Porque sem isso a gente confia 100% no cliente e empresa, tá? E é o grande risco. O outro ponto, né, que muitas vezes é ali meio falho no momento de comunicação entre o empreendedor e o consultor no momento do briefing, é aquele momento realmente da gente estar identificando como que é o cenário de negócios, como que são os colaboradores, como que são as interações dentro da empresa. Isso eu vou já falar para vocês enquanto rappers. Cuidado! De novo, é muito foco que o gestor tem a partir da realidade dele. Vivenciem o dia a dia para vocês terem uma ideia de como funciona na realidade. Tentem identificar alguns pontos que não são verbalizados de uma maneira clara. Conversem com outros gestores dentro do negócio antes de vocês conseguirem definir como a empresa realmente é. Porque uma coisa é o que ela é no papel, num planejamento ou mesmo na cabeça daquele gestor. E a outra coisa é o que a empresa realmente faz no seu dia a dia. Então, até essa parte mais de estrutura organizacional, do lado de lideranças, relacionamento com os colaboradores, relacionamentos internos, né, políticas de contratação. Uma coisa é o que está no papel, uma coisa é o que a empresa deveria fazer e a outra é o que ela realmente faz. Então a gente tem que ver muitas vezes isso na prática e não só ali a partir do que ele fala. Cuidado com o briefing. Vocês viram que fazer briefing não é tão fácil assim? E não é com uma conversa que a gente vai conseguir pegar essas malícias, essas coisas. Né? Eu tenho já anos de consultoria, então muitas vezes na forma de falar eu já vejo, opa, e tem coisa. Porque a gente tem muito lado pessoal, muito a questão da vaidade do empreendedor, do ego, e isso é totalmente normal do ser humano. Não é daquele empreendedor específico, mas a gente tem que realmente ponderar que nem sempre aquilo é aplicável, tá? E tomar muito cuidado com isso. E outra questão que a gente tem que tomar muito cuidado no briefing é sobre orçamento e prazo. Orçamento e prazo, né, de praxe, todo o pessoal de comunicação, de arquitetura, de design já perguntar que é a disponibilidade para o investimento na ação. A grande questão é que, já digo para vocês, é fácil falar sobre dinheiro? Não é. Grandes empresas falam facilmente de dinheiro, falam facilmente a verba disponível que eu tenho é assim, mas a pequena, a média empresa não, porque a gente tem uma grande diferença. A pequena, a média empresa e até microempresa, né, mais até microempresa, aquele dinheiro, aquele orçamento que a gente está perguntando está saindo do bolso dela, está saindo do bolso dele, da pessoa que você está entrevistando. Certo? É da empresa, mas é um lucro que vai gerar ali prolabore para ele, vai gerar retorno para ele, vai gerar mais crescimento para a empresa, é uma administração do dinheiro próprio. Tá? Agora, numa grande empresa, ou numa média empresa, mas super bem estruturado, o dinheiro não é geralmente, né, do gestor que você vai estar conversando. O dinheiro é do dono. O dono que é o resultado, né? Então ele sabe certinho quanto que ele tem para investir, sabe os prazos, então são processos e valores mais delineados. Agora, se você está trabalhando com pequena e média empresa, sempre que você perguntar essa parte de orçamento, tenha isso claro, que o dinheiro é dele, né? Então ele vai estar muitas vezes comparando, será que eu vou estar disponibilizando 50 mil para essa ação, 100 mil para essa ação, ou vou estar disponibilizando 1.000? Estou exagerando um pouco, né? Mas a gente sabe que é muita realidade, porque ele vai estar comparando aquilo com a compra de um carro, com a viagem que ele vai fazer no final do ano, com a contratação de mais funcionários, e tudo aquilo pode estar na cabeça dele não como investimento, mas como gasto. Então, o orçamento, né, a disponibilidade financeira que vocês vão estar levantando num briefing é para vocês saberem mais ou menos aonde vocês estão pisando, porque o que vai segurar
realmente isso é depois que vocês apresentarem o diagnóstico da empresa, o diagnóstico RepTrack, para que o empreendedor consiga saber, opa, aqui realmente eu estou errando, aqui eu tenho que investir mais, eu tenho que confiar nele por causa disso, né? Enfim, eu vou estar passando mais informações, eu vou estar passando mais dicas, ele vai estar criando mais confiança e com isso o empreendedor vai estar liberando mais ou liberando menos o valor ali do orçamento. Então essa questão do orçamento em pequenas e médias empresas, não fiquem só no briefing, é tudo uma questão de negociação a partir do momento em que vocês demonstram que tem ações que precisam realmente ser feitas ali na empresa. Fica a dica. Tá? Negociação de prazo é a mesma coisa. Quanto mais confiança eles tiverem no trabalho de vocês, mais prazo vocês realmente vão conseguir negociar. Lógico que dentro de uma viabilidade técnica, porque às vezes é para ontem mesmo, né? Mas a gente sabe que pensar em projetos de experiência, pensar em ações que realmente façam todo o alinhamento da estratégia para um melhor relacionamento com o cliente, não é ação que nasce da noite para o dia. Se está nascendo da noite para o dia, cuidado que não é uma ação que a gente está pregando na RepTrack, de gestão da experiência mesmo, é uma coisa pontual de marketing, uma coisa corretiva e pronto, acabou. Ok? Então, atenção, muita atenção ao briefing, pensem nisso com carinho, tá? Que parece fácil, mas não é. Não confiem 100% no empreendedor, porque né, a realidade pode ser enviesada, confiem muito mais nos dados e deixem a porta sempre aberta para ser uma troca, porque o briefing é uma construção, né, ao longo do tempo que você vai conhecendo o cliente, ao longo do momento em que você vai começar a se relacionar com ele. Então as primeiras reuniões, as primeiras conversas são momentos de briefing, não apenas a primeira reunião de briefing, tá? A primeira reunião é só um conhecimento, uma troca ali e ponto final. Você não vai conseguir fazer um briefing como se fosse uma entrevista. Tá? É isto. Aí espero que vocês tenham gostado. Aproveitem de fato e depois me deem um feedback sobre isso. Abraços e até a próxima!